Igreja do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Escute com atenção aquilo que o teu Redentor tem a dizer à tua alma nessa manhã. Há grandes benefícios para aqueles que escutam com fé, esperança e amor a palavra do nosso Deus. Diz assim, Atos capítulo 14, do verso 8 ao verso 18. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhes em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamava Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazes isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas de estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à sua presença em oração. Oremos. Ó Deus, Tu és o dono da igreja, ó Pai. E nessa manhã o Teu povo se encontra diante do Senhor para ouvir a exposição da palavra. E por isso, ó Deus, quão facilmente os nossos pensamentos, eles vagueiam, onde nós nos encontramos muitas vezes preocupados com os problemas que ficaram na sexta-feira, ou com os problemas que hão de vir na segunda. Em tudo isso, ó Deus, os nossos pensamentos vagueiam e pouco benefício a nossa alma tem da pregação. Mas nós pedimos, ó Deus, por amor ao Teu santo nome, por amor da Tua misericórdia e fidelidade, que o Senhor tenha compaixão da Tua igreja nessa manhã, e pelo Teu Espírito Santo, o Senhor atrai as nossas almas para o Senhor, a fim de ouvirmos a proclamação do Evangelho, e assim termos as nossas almas confrontadas pelos nossos pecados, mas também consolado pelo Evangelho de Cristo Jesus. É isso que nós oramos em Cristo. Amém. Queridos, no século XIX, havia um jovem britânico que, sendo já rico, ganhou milhares de dólares na corrida do ouro na cidade de Califórnia. E voltando para casa e voltando para a Inglaterra, ele decidiu, então, passar pela cidade chamada Nova Orleans. E como de costume dos turistas daquela região, ele parou para ver um infame, um desprezível leilão que estava acontecendo no centro da cidade de escravos vindos da África. E naquele momento em que ele estava passando, havia uma linda jovem escrava africana que estava sendo vendida. E nisso, lá no fundo da multidão, havia dois jovens que estavam competindo entre si para ver quem dava o lance maior para comprar aquela moça. E aquele jovem britânico que estava bem atrás daqueles jovens rapazes que estavam competindo entre si, ouvindo o que aqueles jovens estavam falando entre si, caso viessem a comprar e ganhar aquela escrava, ele ficou então horrorizado, porque certamente não era nada bom. Então aquele jovem britânico ficou irado em seu coração e chamou a atenção de todos, dizendo: eu pagarei 2 vezes o preço que qualquer pessoa aqui se dispuser a pagar por essa escrava. Então aquele leiloeiro ficou perplexo e assustado e disse: nunca ninguém jamais ofereceu tamanha quantia por um escravo vendido. Então aquele rapaz foi à frente e tirou aquela jovem do palco. Enquanto eles desciam, aquela escrava cuspiu em seu rosto. E ele pacientemente tirou aquele cuspe do seu rosto.
e a conduziu para um cartório da cidade. E após ele ter adquirido alguns papéis, alguns documentos e tê-los assinados, ele então os entregou àquela jovem e disse: esses papéis são da tua libertação de escrava. E ela mais uma vez cuspiu em seu rosto. E ele disse: você não entende? Você é uma mulher livre agora. Você é uma mulher livre. Então, lágrimas escorreram no rosto daquela mulher. E agora ela se encontrava prostrada aos pés daquele rapaz. E aquela moça não parava de chorar. E ela chorou, chorou. Então ela olhou nos olhos daquele jovem e perguntou: Senhor, será que eu entendi bem? O Senhor pagou 2 vezes o preço que ninguém jamais pagou por um escravo para me libertar? Ele disse sim. Então ela caiu mais uma vez em prantos. E ela não parava de chorar. Até que em determinado momento ela se recompôs e disse: Senhor, eu tenho um favor para pedir a você. Posso ser tua escrava para o resto de minha vida? É assim que o verdadeiro crente ele se sente quando ele alcança misericórdia mediante um verdadeiro arrependimento. Eu já cuspi no rosto de Deus várias e várias vezes com o meu pecado, mas Ele pacientemente tira aquele cuspe do seu rosto. Ele vai para a cruz, Ele morre em meu lugar, e através do seu sangue, Ele purifica a minha alma, de maneira que agora eu sou um homem e uma mulher livres no Senhor. Essa é a glória da salvação, meus irmãos, em Cristo Jesus, onde Ele nos torna homens e mulheres libertos e livres no Senhor. No entanto, queridos, o coração idólatra, ele não reage assim. Após receber uma grande dádiva do Senhor, ele prefere render graças e louvores à criação ao invés do Criador. Se no ateísmo eu esvazio os atributos do Senhor, um por um, na idolatria eu atribuo aquilo que é unicamente do Senhor ao ídolo, à criatura. E em tudo isso, queridos, somente o Evangelho pode tratar a enfermidade original da alma do homem, como também resguardar o seu coração da idolatria. Por isso, queridos, nesse sentido, hoje pela manhã nós iremos ver como que o Evangelho trata, confronta e resguarda o coração do homem. Nós iremos ver isso em 3 partes. A primeira delas é que o Evangelho trata a alma do homem. Acompanhe comigo, por favor, a leitura do verso 1, do verso 8 em diante. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Antes de nós entrarmos na exposição em si desse texto, meus irmãos, eu peço que você volte comigo rapidamente para Atos capítulo 3, onde nos é relatado um episódio semelhante que nós encontramos também aqui em Atos 14. Atos capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 7. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado o homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Note, queridos, que como ter em mente o progresso da revelação do Senhor em salvar um homem, ao lidarmos com o livro de Atos, torna as coisas mais claras. Porque o mesmo episódio que é encontrado em Atos capítulo 3, tem relações diretas e intrínsecas com a cura do homem aleijado em Atos capítulo 14. Porque enquanto o milagre foi feito em Jerusalém, para aqueles que por natureza não eram merecedores da salvação, outro foi feito para um homem gentio, para ele que por natureza não pertencia ao povo do Senhor. Enquanto em Atos 3, um milagre foi feito em Jerusalém, para um homem que por natureza merecia a salvação, em Atos capítulo 14,
O mesmo milagre é feito para um homem que não pertencia ao povo da aliança. E ter em mente o progresso da revelação, e ter em mente aquilo que nós já vimos aqui pelo domingo, em que a salvação não está limitada somente a um povo, mas é anunciada agora a todas as nações. Isso traz luz na nossa compreensão ao estudarmos o livro de Atos. E mais uma vez, queridos, as promessas do Senhor vão sendo cumpridas na vida da sua igreja. Porque não apenas os judeus eram merecedores, mas também os gentios. E não apenas da salvação, mas também os gentios, eles eram merecedores de todos os benefícios decorrentes da graça. Como, por exemplo, ouvir a pregação do Evangelho e ter a sua alma e o seu corpo curado. E vejam, queridos, como que esta verdade, mais uma vez, vem ao encontro dos nossos corações, nos humilhando e rasgando as nossas almas. Porque enquanto o aleijado de Atos capítulo 3 era levado diariamente e colocado em frente à porta formosa para pedir esmolas, este homem, em Atos capítulo 14, ele estava diante dos homens. Ele era colocado e ansiando pela sua cura. Mas observem como que isso facilmente pode ser aplicado aos nossos corações, queridos. O Senhor graciosamente tem dado a você saúde, vigor, força, energia. Você desfruta de 2 pernas e braços sadios, mas ainda assim, quão raros são os teus pés na casa do Senhor. Ou quando não, o teu corpo até está aqui, mas a tua mente, o teu coração, a tua alma desejariam estar em outro lugar. Por isso, queridos, quão importante é nós valorizarmos esse momento. Não leve simplesmente isso como uma crítica, mas consideremos, meus irmãos, como nós temos lidado com as bênçãos que o Senhor graciosamente tem nos dado. E aí chegaremos à conclusão, se amamos ao Senhor de corpo e de alma. Por outro lado, queridos, eu também gostaria de aplicar ao coração daqueles irmãos que estão em casa e que infelizmente possuem alguma limitação para não estar aqui com o povo do Senhor em adoração. Veja, o homem que nos é relatado aqui em Listra era alguém que precisava ser carregado para se locomover, para poder ir para os lugares. No entanto, pela providência do Senhor e pela sua bondade, hoje, aquelas pessoas que possuem alguma dificuldade motora, alguém que é aleijado de nascença, alguém que tornou-se aleijado mediante um acidente no trabalho ou na estrada, hoje, pela providência e pela bondade do Senhor, podem desfrutar de uma muleta, de uma cadeira de rodas. E certamente, meus irmãos, algum homem teve a ideia brilhante de produzir esses aparelhos que auxiliam as dificuldades dos homens. Mas um ponto, meus irmãos, o ponto que você precisa enxergar em tudo isso, a providência do Senhor, dando a tais homens a sabedoria para produzir esses aparelhos, seja homens ímpios ou seja homens tementes ao Senhor. Porque por meio desses aparelhos, as dores e as angústias que o homem sofre por causa do pecado são minimizadas por causa da bondade e pela providência do Senhor. Por que eu falo isso, queridos? Porque você enxergará até mesmo em tuas limitações de estar aqui na igreja a providência do Senhor. Busque o conhecê-lo. Busque estudar os seus atributos, o seu caráter, a sua pessoa, a sua obra. E mesmo assim, em tudo isso, em tuas limitações, o teu coração será consolado em meio às tuas angústias. E após a tua alma ser instruída a respeito de quem é Deus, da sua providência, da sua bondade, você então vai e consola aqueles que possuem as mesmas limitações que você, mas que não estão conseguindo enxergar a providência e a bondade do Senhor. E no fim das contas, meus irmãos, a questão que surge e que bate em nossos corações é: o que são 10, 20, 30, 40 ou 50 anos sentados em uma cadeira de rodas, comparado com a eternidade junto ao meu Redentor? Porque uma vez que eu estou unido em Cristo, no grande dia não haverá dor, pranto e angústia, mas sim um corpo ressurreto e glorificado, onde não mais haverá limitações para estar junto à casa do Senhor, mas passaremos a eternidade louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Experimente ter isso em mente quando você estiver diante desses textos, porque ainda que você não seja curado como este homem, a graça, a bondade e a providência do Senhor te bastam. Porque se há alguma semelhança entre você e este homem, se há alguma limitação que o torna semelhante a este homem, de Atos capítulo 14, é que a mesma pregação do Evangelho que foi feita à sua alma, e curou a sua alma e curou o seu corpo, é a mesma que é feita a você no dia de hoje. E que cura e redime a tua alma e o teu corpo.
Mas vejam, queridos, ainda um outro aspecto que o texto nos mostra, que é o fato de que a cura que o paralítico ele recebe não é o fim em si mesmo, mas está extremamente ligado com a pregação. Ele ouviu o evangelho por Paulo e depois foi curado. Ele primeiro ouviu a pregação e depois ele foi curado. Justamente para mostrar que todas as bênçãos que os homens ele venham a desfrutar nessas vidas, e inclusive uma cura desassociada de Cristo, desassociada da pregação, é para a sua própria condenação, é para a sua própria maldição. E mais uma vez, queridos, percebam a importância que o texto dá e que pela providência do Senhor dominicalmente tem dado para a pregação do Evangelho, como sendo a principal marca da verdadeira igreja. Porque será por meio da pregação do Evangelho que a igreja irá crescer e se expandir, como também irá alcançar os povos e as nações que não conhecem a Cristo. Mas infelizmente, meus irmãos, no dia de hoje nós temos visto igrejas que dão pouquíssima importância para a pregação do Evangelho e colocam curas, milagres, prosperidade como sendo a coisa mais importante da igreja. E daí você percebe que tais pessoas se assemelham àqueles homens e mulheres na época de Cristo, que o buscavam não pela sua obra, não pela sua pessoa, não pelo seu caráter, mas tão somente para obter os milagres dos pães de Cristo. E a grande decepção para tais pessoas que enxergam e lidam com o Evangelho dessa forma, como sendo apenas cura, como sendo apenas milagre e prosperidade, é que quando o Senhor não enviar a cura, o milagre ou a prosperidade, essas pessoas irão abandonar o Evangelho, irão dizer até mesmo que Deus é uma farsa, é uma mentira. Mas porque elas abraçam o Cristo, que é Salvador, aquele que abençoa com dádivas, com bênçãos a sua igreja, mas eles não abraçam o Cristo, que é legislador e Senhor da sua igreja. Eles abraçam e confessam a Cristo como seu Salvador, mas não confessam a Cristo como seu Senhor. E se eu percebo se eu perco de vista que o propósito final do Evangelho, meus irmãos, é redimir a alma do homem, em minhas experiências com o cristianismo, com a fé cristã, a minha conclusão será que a fé que eu abraço e que eu proclamo é uma fé encharcada de ilusão. Por isso, queridos, que a primeira coisa que nós temos que ver nesta manhã é que o Evangelho ele trata principalmente a alma do homem, assim como tratou a alma deste paralítico e depois o seu corpo. E pela vontade e pela providência do Senhor, este homem foi curado. E veja, o ponto é, não é porque este homem foi curado que hoje eu tenho uma promessa de eu também serei curado. Mas é porque esse homem ele foi salvo pela proclamação do Evangelho. Eu tenho a promessa hoje que eu também serei salvo e que no último dia eu irei ressuscitar com um corpo glorificado e sem limitações. Essa era a primeira coisa que nós tínhamos para ver essa manhã, queridos. Que o Evangelho, ele trata a alma do homem. A segunda coisa que nós precisamos ver nesta manhã é que o Evangelho, ele confronta a alma do homem. E neste caso específico, quando nós olhamos para Atos capítulo 14, do verso 8 ao 18, confrontou a idolatria que havia no coração daqueles homens. Acompanhe comigo a leitura novamente a partir do verso 11. Diz assim: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamava Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Observe, meus irmãos, que a pregação do evangelho foi feita por Paulo e por Barnabé. Aquele homem ele que se encontrava enfermo foi curado, foi feito um milagre de maneira pública, todos os viram, por isso que o texto vai até dizer assim, e em alta voz disse, levanta-te. A pregação do evangelho foi feita, um milagre foi feito para que todos possam ver, mas ainda assim, os homens eles preferiram render a glória que era devida a Cristo e atribuir aos homens. Justamente aquilo que nós vimos no início do sermão. A idolatria, ela atribui aquilo que é unicamente do Senhor ao ídolo, à criatura. Paulo e Barnabé pregaram o evangelho, o homem ele foi curado de sua enfermidade, mas aqueles que ouviram a pregação do evangelho e viram a glória de Cristo sendo manifestada, eles preferiram atribuir a honra e a glória a ídolos, a deuses. E percebam, queridos, que a glória de Cristo foi manifestada naquele homem que foi curado, mas o coração idólatra, ainda que venha a ser alvo da bondade do Senhor, ou que contemple a sua majestade na criação, é por isso que há salmos que falam que a glória do Senhor ela está manifestada na criação. Apesar disso, eles ainda preferem adorar a criatura do que é o Criador.
É por isso que nós lemos e cantamos, hoje pela manhã, o Salmo 115. É por isso que o texto irá nos dizer que quando as multidões viram Paulo, fizeram o que fizeram, gritaram em língua licânica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamava Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era o principal portador da palavra. Então eles atribuíram agora a glória que era devida ao Senhor para Paulo e Barnabé. Mas não apenas isso, o texto também irá nos dizer que Barnabé foi chamado de Júpiter e Paulo de Mercúrio, dois deuses da cultura daquela cidade. E quem era Júpiter? E quem era Mercúrio, meus irmãos? Os historiadores irão nos contar que em tempos antigos, naquela cidade, dois deuses chamados Júpiter e Mercúrio, que do grego é Zeus e Hermes, baixaram em forma de homem naquela cidade. E nisso eles procuraram habitação em alguma casa, e só um casal daquela cidade os receberam com carinho e com atenção. Mas o resto dos habitantes daquela cidade os rejeitaram e menosprezaram. E por isso, aqueles deuses destruíram aquela cidade, poupando somente aquele casal. E desde então, aquela história, aquele mito, havia sido contado de geração em geração. Que dois deuses em forma de homem habitaram na cidade, chamados Zeus e Hermes, Júpiter e Mercúrio, e destruíram aquela cidade. E daí, é por isso que aqueles homens, ao verem dois homens, Paulo e Barnabé, curando aquele paralítico, atribuindo a eles ídolos, Zeus e Hermes. Mas vejam que ainda há uma diferença entre Zeus e Hermes. Os historiadores irão dizer que Zeus era aquele deus pomposo, forte, glorioso. Isso é tão verdade que na nossa cultura, nos dias de hoje, nos filmes, nos videogames, Zeus ele é retratado como um homem forte, barbudo, alto. Justamente mostrando esse caráter de que Zeus era um deus pomposo. Enquanto Mercúrio, que é atribuído a Paulo, era alguém que era bom da palavra. Era um deus que interpretava a linguagem dos outros deuses. O verso 12 deixa isso muito claro ao dizer por que era este o principal portador da palavra. Então, tendo isso em mente, que a multidão enxergava a Paulo e a Barnabé como sendo Zeus e Hermes, o verso 13 se torna mais claro ainda ao nos mostrar a reação do sacerdote de Júpiter. Veja o verso 13, por favor. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Então, se no passado aqueles deuses não foram bem recebidos, vamos agora oferecer sacrifícios e dar a Ele louvores e honra. Se no passado eles nos destruíram, vamos agora oferecer sacrifícios para esses homens. Veja um ponto que está sendo estabelecido aqui, meus irmãos. Por causa da idolatria daqueles homens, após a glória de Cristo ter sido manifestada através da cura e da pregação do Evangelho, eles ficaram atemorizados. Porque, como diz, e novamente eu cito o puritano e pastor Thomas Boston, ao dizer que eles preferem adorar a um Deus que é fruto da sua imaginação do que adorar o Deus revelado conforme as Sagradas Escrituras. E por isso que eles ficaram atemorizados, porque eles não conhecem o Deus revelado das Sagradas Escrituras, mas sim um Deus que é fruto da sua imaginação. E esse é o ponto. O Evangelho é um brado de maldição para aqueles que descansam e confiam em seus ídolos, como diz o Salmo 115, obra de suas mãos. É isso que o Evangelho faz. Ele confronta a pecaminosidade do coração do homem. Ele confronta a idolatria do homem. E qual é o teu ídolo, meu irmão? E qual é o teu ídolo? Certo puritano, ele dizia que a pregação ela é como uma flecha que é apontada, então soltada em direção ao coração do homem. E uma vez que essa flecha ela perfura a alma do homem, ela vem a sangrar e ser encontrada desesperada, justamente para que a alma do homem, após ser confrontada pela pregação do Evangelho, venha recorrer a Cristo como seu único Salvador e como a sua única esperança, tanto na vida quanto na morte. E talvez você esteja tentando se esquivar dessa flecha, ao dizer que os teus deuses não são Zeus e nem Hermes, ou que você não adora Maria e nem sequer, muito menos, se prostra diante dela. Mas daí o teu ídolo é manifestado no teu desejo incontrolável de passar em um concurso público. E vejam, o problema não é o concurso público, o problema não é nós assumirmos cargos nesses lugares, e nem muito menos o trabalho, que é uma dádiva do Senhor dado ao homem. Mas o ponto, meus irmãos, é que você pensa que a tua estabilidade financeira, emocional serão encontradas quando você ver o teu nome no diário oficial.
De maneira que o teu coração claramente pode dizer: se o Estado for o meu Deus, nada me faltará. Se o meu emprego, se os meus diplomas, se a minha sabedoria, se o meu candidato favorito, se até mesmo a minha saúde for o meu Deus, nada me faltará. Mas aí o Evangelho, como uma vara, ele vem ao encontro dos nossos corações. Então ele vem e bate, e bate, e bate, até que a última figueira de folha caia do nosso corpo e nos encontremos nu diante do Senhor. E a única coisa que estará nas tuas mãos será a tua idolatria, a tua vergonha e o teu pecado. Mas o Senhor, graciosamente, pela pregação do Evangelho, conduz a tua alma para o Filho do seu amor. E lá, Ele te cobre com o seu manto de justiça e com a sua graça. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu Deus, Ele é o seu amparo. A casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confia no Senhor os que temem ao Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Este é o consolo que nós podemos ter, meus irmãos, mediante o Evangelho. Mas, antes de tudo, o Evangelho então confronta o nosso pecado. Ele confronta os nossos corações. E por fim, meus irmãos, após o Evangelho ele tratar a alma do homem, após ele confrontar o coração do homem, ele agora resguarda o coração do homem. De novo, o Evangelho ele trata a alma do homem, ele confronta o pecado do homem, e em terceiro lugar, por fim, ele resguarda o coração do homem. Esse é o nosso terceiro e último ponto. O Evangelho resguarda o coração do homem. Acompanhe comigo, por favor, a leitura a partir do verso 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazes isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, e enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Então vejam, queridos, após o verso 13 afirmar que aqueles homens estavam querendo atribuir a Paulo e a Barnabé a sacrifícios e louvores, dizendo que eles eram Zeus e Hermes, do verso 14 ao 18, o texto nos mostra a reação deles para com a idolatria e de como somente o Evangelho poderia resguardar os seus corações. De novo, do verso 14 ao verso 18, Paulo e Barnabé, nos é mostrado aqui a reação que eles tiveram diante da idolatria desses homens. Interessante notarmos isso, meus irmãos, porque somente quando nós olhamos para aqueles homens que foram enviados para a proclamação do Evangelho e de como eles lidavam com essa tarefa de proclamar o Evangelho a todas as nações, é que podemos entender o porquê da reação de Paulo e Barnabé terem sido rasgar as suas vestes, como o verso nos vai dizer. Vejam, Paulo e Barnabé, eles vinham sendo humilhados, perseguidos, massacrados, injustiçados, caluniados, mas nenhum desses momentos, as narrativas nos mostram Paulo e Barnabé rasgando as suas vestes. Mas quando a glória de Cristo estava em jogo, uma única vez, eles rasgaram suas vestes. Daí você vai perceber que o rasgar das vestes é um ato que vem desde o Antigo Testamento, justamente mostrando a indignação que os profetas eles faziam com relação ao pecado, à idolatria e o engano do povo do Senhor. Justamente mostrando esse ato externo. Aquilo que meu coração está sentindo é manifestado no externo. Eu então rasgo as minhas vestes. Mas observem, novamente, meus irmãos, um ponto que facilmente pode ser confrontado aos nossos corações, que pode ser aplicado aos nossos corações. Esses homens ficaram indignados porque a honra de Cristo estava em jogo, porque eles estavam sendo colocados no lugar de Cristo, porque aquilo que eles fizeram, ou seja, o pregar e o curar, estava sendo atribuído a ídolos, a Zeus e a Hermes. Ou seja, eles estavam sendo colocados no lugar de Cristo. A glória que era devida somente a Cristo estava sendo atribuído a esses homens. Mas, infelizmente, queridos, a nossa indignação ela é seletiva, ela é gourmet. Porque daí quando um filho teu, após estar brincando na rua, entra em casa todo sujo, e ele suja a tua casa,
você fica ao ponto de dar uma surra nele, que ele nunca mais vai esquecer. Mas quando ele mente, quando ele desrespeita pai e mãe, ou quando ele toma o nome do Senhor em vão, você não faz nada. Você fica calado. Ou quando alguém critica o teu político favorito e você fica ao ponto de perder a amizade com ele. Mas aí quando alguém faz piada a respeito de Cristo ou da fé, você não faz nada. A tua indignação ela é manifestada pela tua honra e pela tua glória. Mas quando a glória e a honra de Cristo está em jogo, você não fala nada. Você se cala. Eu falo isso porque as eleições estão chegando aqui em São Paulo. E daí isso precisa ficar muito palpável e claro de como essa verdade ela pode ser aplicada aos nossos corações. E aqui, meus irmãos, humildemente e com todas as minhas limitações, eu aplico aos homens casados dessa igreja. E que serve também de exemplos para aqueles que, assim como eu, desejam casar, para que venham tratar as suas esposas. Certo puritano, ele dizia da seguinte forma: o marido não deve repreender a esposa na presença dos filhos e empregados, para que não se enfraqueça a sua autoridade subordinada. No caso de ofensas menores cometidas por crianças e empregados, repreende-os individualmente e em particular, caso as ofensas não tenham sido cometidas na frente de outros. Mas, acima de tudo, cuida de não seres achado mais severo, censurando pecados contra ti do que pecados contra o próprio Deus. Cuida para que você não seja severo, confrontando e apontando um pecado do teu filho, da tua esposa, mas pecados que muitas vezes não são confrontados com defeito para com o Senhor. É por isso que eu disse, meus irmãos, que muitas vezes a nossa indignação ela é seletiva. Nós ficamos indignados quando a nossa glória, quando o nosso nome está em jogo, mas quando é a glória do Senhor, quando é o zelo pela lei do Senhor, muitas vezes nós não ficamos indignados. Aqueles homens ficaram indignados porque a glória de Cristo estava sendo ofuscada por causa de um ídolo, mas muitas vezes eu e você ficamos indignados porque a nossa glória, porque o nosso nome, porque o nosso cargo, porque a nossa função está sendo alvo de piada e não Cristo. E como lidamos, meus irmãos, com todos esses perigos que todos os dias nos perseguem? Somente o Evangelho pode resguardar os nossos corações da idolatria, da vaidade e da soberba que nos assaltam diariamente. Mas vejam, a narrativa ainda continua a nos mostrar que ainda um outro detalhe do motivo que Paulo e Barnabé não deram para aqueles homens, disseram não façam sacrifício. A narrativa ainda nos mostra um outro motivo pelo qual o apóstolo Paulo e Barnabé disseram não ofereçam sacrifícios. Eles vão dizer então: senhores, por que fazes isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que deixe as coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. E talvez você possa dizer, tudo bem, aqueles homens eles confundiram a glória de Cristo com a glória de Zeus e Hermes. Importante é que Cristo está sendo anunciado. Pouco importa se é em meio de confusão, se é em meio de mentira. Mas observe um ponto, meus irmãos. O Evangelho é tudo menos mentira. Eu não preciso negociar a verdade para que o Evangelho avance e a Igreja de Cristo cresça. O Evangelho jamais pode ser modificado pela cultura, mas é a cultura que tem que ser modificada e moldada pelo Evangelho. Paulo e Barnabé não fizeram isso para a promoção própria, e nem muito mesmo para a promoção do Evangelho. Mas eles então consertaram o erro e a idolatria daqueles homens, pregando o verdadeiro Evangelho. Eles não se apropriaram da ocasião para fazer grande os seus nomes ou para fazer a promoção do Evangelho. Mas eles então pregaram o verdadeiro Evangelho, consertando a mentira que havia no coração daqueles homens. E foi aí que Paulo e Barnabé disseram, e vos anunciamos o Evangelho para que deixe as coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Ou seja, Deus fez tudo isso por aqueles homens, por aqueles ímpios, enquanto eles estavam na sua ignorância. O Senhor foi paciente com eles. Mas agora, uma vez que a proclamação do Evangelho foi feita ao coração daqueles homens, o Senhor não será paciente. Certamente irá derramar a sua ira. Porque
quanto mais conhecimento, meus irmãos, do Evangelho, quanto mais conhecimento a respeito da pessoa do Senhor, mais responsabilidade, maior será o juízo. Mas, ao mesmo tempo, você não pode dizer, não irei buscar conhecimento. Porque a ignorância, como nós vimos na EBD aqui, é um pecado. Mas, ao mesmo tempo, você deve buscar ao Senhor, conhecê-lo, amá-lo, como nós vimos no primeiro mandamento. Os aspectos positivos. Conhecer, reconhecer e o adorá-lo. E, por fim, meus irmãos, vejam que o verso 18 irá nos dizer, e é isso que me deixa assustado. O verso 18, então, vai dizer, dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Então, após Paulo e Barnabé terem rasgado as suas vestes, após eles terem pregado o Evangelho, ainda assim, foi com grande dificuldade que eles tiveram para resistir àqueles sacrifícios. Então, após Paulo e Barnabé terem pregado o Evangelho, ainda assim, foi muito difícil. Porque houve mais facilidade em eles reconhecerem em Paulo e Barnabé como Zeus e Hermes do que reconhecer a Cristo e o seu senhorio. Eles tiveram mais facilidade de atribuir a Paulo e a Barnabé a glória devida do que reconhecer a Cristo e o seu senhorio. E vejam como que essa verdade deveria assustar os nossos corações, meus irmãos. E aqui eu já caminho para o fim. Porque, apesar da idolatria, apesar do engano desses homens, eles ainda voltaram para agradecer para Paulo e Barnabé. E é isso que assusta o meu coração. Apesar da idolatria, apesar do engano desses homens, eles ainda voltaram para agradecer. Isso fica muito claro nos dias de hoje, por exemplo, quando eu olho lá para a minha cidade do Recife. Quando, não essa segunda-feira, mas a outra, dia 12, haverá a comemoração da Nossa Senhora Aparecida. E daí, Recife, Olinda, Camaragibe, Jaboatão, que são tudo uma cidade só, e por isso tem um só trânsito. Quando chega nesse dia, a cidade para, porque todos vão para Camaragibe, subir um morro, para render graças à Nossa Senhora Aparecida. E daí você percebe que, apesar da idolatria, apesar do engano dessas pessoas, elas param tudo o que estão fazendo e vão render graças aos seus ídolos. Mas e você? O que você faz? Você que tem um conhecimento do verdadeiro Deus vivo. O Senhor tem dado energia, o Senhor tem dado força, o Senhor tem dado vigor ao teu corpo. Mas aí, pouquíssimas vezes, e quão raros são os teus pés na casa do Senhor. Aqueles homens voltaram, apesar do engano, apesar da idolatria, para render graças ao Senhor. Mas e você? Como você tem lidado com os benefícios que o Senhor tem te dado, diariamente, e pela sua providência? Em tudo isso, meus irmãos, somente o Evangelho pode tratar a nossa alma, confrontar os nossos pecados e nos resguardar de toda a idolatria e profanação contra o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, nos guardemos e amemos ao Senhor, buscando conhecê-lo, buscando conhecer o Evangelho, buscando conhecer o seu caráter, para que assim nós não venhamos, assim como esses homens, cair na idolatria. Que Cristo, o dono da igreja, aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.